Olá, eu me chamo Rafael Alexandre e para esse trabalho de conclusão de curso de engenharia de software, eu gostaria de estar lhe apresentando uma proposta de desenvolvimento de produto chamada Ergoiz, que trata-se de um sistema de gerenciamento de risco ergonômico. Para tal, foram observadas as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, que são os requisitos legais, né, que foram estudados para desenvolvimento desse sistema. Em específico, foram observados os requisitos legais da norma regulamentadora NR 17, que trata de ergonomia. E dentre os desafios que podemos observar que os profissionais da área precisam ter para desenvolvimento das suas atividades, são as entregas que eles precisam realizar durante os processos ergonômicos, né, que cito os exemplos, né, que é a avaliação preliminar, né, e a análise ergonômica do trabalho. Eles precisam fazer a coleta de dados, precisam fazer a análise desses dados e para isso eles precisam fazer a aplicação de ferramentas específicas de análise ergonômica e depois disso tudo, depois dessa coleta de dados, depois dessa análise dos dados, a interpretação desses dados, para aí sim emitir um parecer conclusivo que pode ser usado tanto para fomentar as implementações de adequação ou de ajustes do posto de trabalho ou dos processos de trabalho, assim como para realizar defesas trabalhistas, né, nas causas possíveis. Né. Então, como objetivo geral desse trabalho de conclusão de curso, eu venho propor o desenvolvimento de um sistema, né, digital, um sistema web, capaz de realizar a criação, a edição e o monitoramento dessas análises ergonômicas e dessas avaliações ergonômicas. Para isso, né, contando com a utilização de uma metodologia chamada Future Driven Development, que é o comum FDD, que pode ser usado para a implementação de recursos úteis e intuitivos, né, focado no desenvolvimento de funcionalidades. Né. Então, essa é a metodologia proposta para o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso. Se tratando de um sistema web, nada melhor do que a utilização de uma arquitetura de microserviços. Né. A escolha se dá com a utilização das tecnologias disponíveis no framework Spring Boot, onde a gente conta com uma arquitetura robusta, né, com recursos que são utilizados em grandes sistemas. E aqui nesse sistema propõe, para esse trabalho de conclusão de curso, o desenvolvimento, né, do Ergoiz, ele sendo um ecossistema que oferece microserviços para as análises e avaliações ergonômicas do trabalho, tanto simplificada quanto detalhada, né, estruturada dessa maneira. As ferramentas, tanto para detalhada quanto para simplificada, né, de modo separado. Utilização de banco de dados relacional para cada microserviço. Né. O acesso através de requisições HTTP, utilizando recursos de API Gateway, né, recurso disponível no Spring Boot, microserviço de contas. Podemos ver aqui que nesse diagrama, ele, por se tratar de um sistema robusto, né, proposta de um sistema robusto, ele oferece outros ecossistemas, né, que relacionado ao Manage Easy e ao Safety Easy, que é uma intenção de reestruturação desse sistema, né, uma intenção de expansão, na verdade, desse sistema. Então, mais para esse trabalho de conclusão de curso, a proposta ela se dá em cima desse ecossistema Ergoiz. O back-end sendo instanciado em uma máquina diferente do front-end. Para o front-end, a proposta é a utilização do framework Angular para desenvolvimento, né, um framework robusto, também com bastante ferramentas úteis para o desenvolvimento front-end. E como vocês podem ver na tela, já temos um protótipo de alta fidelidade aí desenvolvido no Figma, que por sinal é uma ferramenta excelente para o desenvolvimento de protótipos, conta com recursos
preciso para fazer os layouts, fazer os sistemas de cores aqui, que pode ser aplicado no front-end, lá no desenvolvimento do HTML, do CSS. E pensando também aqui no profissional que vai aplicar, né, profissional da área de ergonomia, seja ele o técnico, o engenheiro ou o analista de processos ergonômicos, pensou-se na divisão em duas etapas das aplicações aqui, né? A ETE simplificada e depois a ETE detalhada, né? Então, temos aqui no Figma, vou mostrar para vocês aqui, clicando na ETE simplificada, que seria a preliminar, temos aqui temos aqui a aplicação de alguns requisitos, como posto, setor, datas, os relatos da entrevista com o colaborador, os dados epidemiológicos, se houve afastamento. Então, isso são recursos que já são do cotidiano do aplicador. Então, uma descrição sumária das atividades. Temos aqui os fatores ergonômicos, né? Biomecânico, mobiliário, os organizacionais, os ambientais, os psicossociais. Estes itens, dado como checklist, aqui que já estão pré-definidos, não foi colocado aqui no protótipo, mas eles já estão pré-definidos para aplicação pelo profissional. A inclusão de anexos, como evidência, fotografias do local avaliado. E, por fim, nós temos aqui a aplicação da AET detalhada, que já é mais precisa, ela já é mais profunda na sua avaliação, né? Analisando a demanda da atividade de análise, que pode vir do médico do trabalho, uma solicitação de avaliação ou até uma constatação do profissional envolvido, né? As especificações, né, esses como itens, né, os organizacionais, né, os processos, as atividades, as observações que podem ser verificadas, os métodos e técnicas, né, aqui a aplicação das ferramentas em si. Aqui temos como exemplo, né, a avaliação de risco de distúrbios distais de extremidade superior, a análise de fadiga muscular, enfim, são as aplicações das ferramentas necessárias para a análise ergonômica detalhada. Uma conclusão com base em cada ferramenta aplicada, claro aqui a criticidade, a classificação dos riscos, né? Isso é comum na área se fazer essa classificação para elencar a criticidade do que foi encontrado, né? As observações, as recomendações, que seriam as ações a serem efetuadas, né, para a resolução do problema ou para a amenização daquilo que foi evidenciado. E um acompanhamento dos resultados, ferramenta 5W, e aqui a verificação do status, né, com a validação. A validação seria a aplicação da simplificada novamente, né, medindo sempre com a mesma régua. Bom, e pensando também na possibilidade de aplicação das ferramentas de análise e avaliação, sem a necessidade de aplicação de uma simplificada ou uma detalhada para aí chegar nas ferramentas, foi disponibilizado também a possibilidade de uso dessas ferramentas. Então temos aqui como as ferramentas de análise ergonômica os dados iniciais da avaliação, o checklist da NR17, uma metodologia OCRA, um KIM, enfim, as ferramentas mais utilizadas pelos profissionais da área, disponível de maneira isolada, sem necessidade de aplicar primeiro uma análise para aí sim chegar-se na ferramenta. Então, com o documento de requisitos em mãos, todos esses artefatos gerados na elaboração desse projeto e do protótipo de alta fidelidade, já podemos pensar nos próximos passos para a execução desse projeto, né, que seria o desenvolvimento em si, a implementação desses códigos para gerar o que nós vimos até agora, né, essas funcionalidades. E já com a intenção de adiantar os próximos passos, temos aqui o pré-projeto já desenvolvido no Angular com o ecossistema ErgoEasy. Temos aqui a implementação das interfaces, conforme o diagrama de classes. Temos o sistema de roteamento, né, do ecossistema ErgoEasy. Temos aqui o HTML principal que irá direcionar, formando os menus apresentado no protótipo. E para o back-end, já temos também o desenvolvimento com os controllers,
utilizando de toda a infraestrutura, né, de toda a arquitetura de um projeto REST, com os endpoints, as informações relacionais que são apresentadas no objeto JSON, temos aqui os DTOs, temos aqui já pré-implementados as entities, toda a estrutura de JPA para manipulação do banco de dados, os services, que já temos expostos aqui, enfim, toda a estrutura que um projeto REST precisa ter, né? Para as requisições HTTP, que podem ser acessadas de quaisquer sistemas, sem a necessidade de um saber como o outro funciona, né? Esse baixo acoplamento é essencial para um desenvolvimento REST. Chegando na finalização da apresentação desse trabalho de conclusão de curso, eu gostaria de deixar disponível na tela o resumo desse trabalho, né, dessa proposta de desenvolvimento, que é o sistema ErgoEase, Sistema de Gerenciamento de Riscos Ergonômicos. Espero ter deixado claro os principais conceitos dessa proposta, as principais tecnologias envolvidas tanto no desenvolvimento do back-end quanto do front-end, e assim me despeço agradecendo a todos. Até mais.